Olá, mamães, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu quero trazer para vocês alguns exames que eu realizei lá nos anos passados, quando eu tinha o sonho de ser mãe. Meu maior sonho era ser mãe, eu estava lá na fase de adolescência. Eu acredito que quando a gente está naquela fase de adolescência, a gente tem aquela febre de ser mãe, né? E comigo não foi diferente. Meu maior sonho era ser mãe, tudo que eu queria era engravidar. Só que eu mantinha relações sem preservativo, eu tinha um parceiro fixo na época, mas ele nem sabia que eu estava tentando engravidar. Porém, eu queria fazer aquela gravidez independente, eu simplesmente queria ter o filho e não importava de quem que fosse o filho, eu não queria saber quem era o pai, eu queria ter um filho. E o meu maior sonho sempre foi ter um filho. E eu vou mostrar pra vocês. Todas as vezes que eu tentava, eu fiz o uso de anticoncepcional na época, só que eu não tinha uma regularidade. A minha menstruação, eu tomava remédio todos os meses e quando acabava, por exemplo, na segunda-feira, era para vir na quinta-feira a menstruação, nunca vinha. Às vezes eu passava aquela semana e aí tomava o remédio de novo e aí não vinha a menstruação e aí às vezes eu achava que era porque eu tava grávida. E aí o médico disse assim pra mim: "Não, tu precisa tomar para fazer ela regular, para tu criar um ciclo". Eu tô aqui com o exame, tá? Esse exame aqui é de 2008. Eu vou botar uma fotinho pra vocês depois pra mostrar, tá? Vou mostrar depois. E aqui nesse exame ele fala assim, ó: útero virado, retrofletido, como eles chamam, e volume de 35 centímetros cúbicos. E quando eu fiz esse exame aqui, o médico disse assim pra mim: tu não vai conseguir engravidar porque o teu útero é considerado infantil. Depois eu até vou fazer o cálculo, porque eu não me recordo a idade que eu tinha. Mas aí eu vou editar aqui pra vocês a idade que eu tinha quando eu fiz esse exame aqui. E ele falou pra mim que por eu ter um útero infantil, eu não conseguiria engravidar. E se eu conseguisse engravidar, eu iria ter abortos espontâneos, porque o útero era pequeno demais para gerar uma vida. Porém, eu queria muito engravidar. Meu sonho era ser mãe e eu fui tentando. E quando chegou uma determinada fase assim na minha vida, tipo, pô, tô tentando, né? Já faz um tempo que eu tô tentando e eu nunca consegui engravidar. Eu fiz o tratamento de usar o anticoncepcional por um período, como o médico indicou, e depois eu parei de tomar o remédio. E mesmo assim, a minha menstruação não era regular, ela não tinha um tempo, às vezes ela ficava 3 dias, às vezes ela ficava 7, às vezes ela ficava 10 dias, e era sempre um fluxo bem pequenininho. Eu não tinha um sangue vivo, como a maioria das mulheres fala. Aí passou-se um tempo, eu meio que desisti, acalmei um pouquinho aquela febre e comecei a tomar o anticoncepcional de novo e comecei a me prevenir, porque daí até eu já não estava mais com aquele rapaz que eu tinha confiança e comecei a me prevenir de novo. Chegou o ano de 2011 e eu enlouquecida. Não, agora eu vou engravidar. Agora eu vou engravidar, eu tava ficando com outro rapaz, e eu queria porque queria, e eu queria ter um filho. Fui fazer o exame. Ó, vou mostrar também depois a foto para vocês. Nesse aqui, ó, é o estradiol. O meu resultado deu 102,60. Fase folicular, ele se enquadra. E esse exame aqui, eu não sei se você já fez esse exame. A gente vai lá, faz uma coleta de sangue, ela bota num tubinho. Espera 15 minutos, faz outra coleta naquele tubinho. Espera mais 15 minutos e faz outra coleta num outro tubinho. Então são 3 tubos diferentes e a cada 15 minutos ela fazia uma coleta diferente. E um detalhe, esse exame ele não podia ser feito, tipo, no primeiro dia do ciclo. Ele tinha um dia certo do ciclo. Ah, tu começou, ó, hoje é o primeiro, segunda-feira é o primeiro dia do ciclo. Quando chegar na quarta-feira, que é o terceiro dia do ciclo, tu vai lá e faz a coleta de sangue. Então não era qualquer período que tu podia fazer o exame. Ele tinha um dia específico para ser feito. E eu fui nesse dia específico. E tanto estradiol, FSH e o hormônio luteilizante, eu vou botar a fotinha para vocês. Todos eles deram que eu estava na fase folicular. Isso quer dizer, eu não estava numa fase ovulatória. E aí, esse foi o único exame que eu achei. Eu até fiz mais exames desse gênero, porque eu queria engravidar. E nunca chegava nessa fase ovulatória. Eu nunca conseguia essa fase ovulatória. Quando chegou no ano de 2012, eu prestei o vestibular
e eu passei, e no ano de 2013 eu comecei a fazer a minha faculdade. Quando eu comecei a fazer a minha faculdade, e eu comecei a ter gosto pelos estudos, e aí eu já estava me relacionando com uma outra pessoa que eu conheci em 2012, e essa pessoa não queria casar, essa pessoa não queria ter filhos, e eu acabei desistindo, porque eu tentei por alguns anos ter filho, e eu não conseguia ter filho de jeito nenhum. Aquela ovulação nunca acontecia, a minha menstruação era totalmente irregular, eu tentava ajustar com o anticoncepcional e nunca dava. O que eu quero dizer para vocês é, este vídeo é mostrando para vocês que os exames diziam que eu não podia ter filho. E eu tentei por alguns anos engravidar e eu não consegui. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando de algo que aconteceu comigo, que pode até não fazer muito sentido para ti, mas eu acredito que foi através desse acontecido que tudo aconteceu. Ficou meio confuso, eu sei, mas no decorrer dos próximos vídeos vocês vão entender. E o que eu quero dizer é, eu tinha muito sonho de ser mãe. Meu maior sonho era ter um filho. Eu ficava lá sonhando, acordada, que eu ia ter um guri. Eu sempre quis um menino, nunca fui fã de meninas. E eu ficava lá sonhando, acordada, que eu iria ter um filho homem, que ele ia se chamar David, que ele ia se chamar Richard. E eu tinha vários nomes, e acho que eu tenho até anotado ali tantos nomes que eu tinha. E o meu maior sonho era ser mãe. E eu tentei. Quando eu comecei a faculdade e eu estava envolvida com esse rapaz, ele não queria casar, ele não queria ter filho e a gente se cuidava. E eu pensei, quer saber? Eu desisto do sonho de ser mãe. Eu larguei, eu abortei o sonho de ser mãe e foquei nos meus estudos. Eu fiz a faculdade de 2013 a 2016. Em 2016, eu concluí a minha faculdade. Eu peguei, né, o meu certificado lá, o meu diploma. E em 2016 eu continuei já com aquele pensamento, eu não queria mais, eu desisti de querer ser mãe. Eu fiz a faculdade e a partir da faculdade eu queria continuar estudando, fazer mestrado, fazer MBA, fazer um monte de coisas, o meu PhD, eu queria fazer um monte de coisas relacionadas à faculdade. E o sonho de ser mãe eu acabei abortando, porque eu menstruava, mas eu não tinha a ovulação. Então, para não ficar aquela coisa assim, eu quero e não consigo, eu acabei desistindo, porque o meu querer era tão grande e eu ficava tão frustrada todas as vezes que a minha menstruação descia, que aquilo foi me... Nossa, aquilo foi me destruindo, e eu queria muito ser mãe, eu desejava muito ser mãe. E quando eu olhava assim, a minha menstruação desceu de novo, porque eu tentei várias vezes. Eu fiquei tão frustrada que eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais. E aí eu foquei nos estudos, quando deu 2016, eu me formei e continuei focada em querer continuar estudando. Só que faltou verba para continuar a faculdade. Mas eu já tinha desistido de ser mãe, eu já não queria mais ser mãe, eu já estava conformada com o fato de que eu não tinha ovulações. Continua no próximo vídeo.